Olá, alunos! Na aula de hoje, vamos tratar sobre a anatomia do sistema respiratório. Sou a professora Natália Nascimento, da sua disciplina de anatomia humana. Então, o termo respiração, esse termo ele vai se referir a 3 funções relacionadas, mas que vão receber a grosso modo, o mesmo título, o mesmo nome, seria respiração. Então, ele vai tratar tanto da respiração, que tem a ver com a ventilação pulmonar, que corresponde à inspiração e à expiração, que vai ser então a chegada da oxigenação nos pulmões e a saída do gás carbônico para o meio externo. Também respiração diz respeito à troca de gases, associada então à respiração que a gente chama de respiração externa ou respiração pulmonar. Então, corresponde à chegada das partículas do oxigênio a nível de alvéolo pulmonar, onde vai ocorrer a chegada desse oxigênio a nível alveolar e esse oxigênio é passado para o sangue por meio das hemácias e ele vai ser levado até os tecidos do corpo. Nos tecidos, as células, por meio da respiração celular, que a gente vai chamar então de respiração interna ou tecidual, esse oxigênio, ele por meio do sistema circulatório, ele chega a todas as células do nosso corpo. Lá vai ser deixado então o oxigênio. E o produto, a partir da produção celular, o subproduto, a excreta, vai ser delas é o gás carbônico, que é produzido a nível da célula. Então, esse gás carbônico vai para a corrente sanguínea e é mandado aos pulmões para ser liberado por meio da expiração. Então, nós temos 3 níveis que recebem o mesmo nome, que seria a respiração. Então, mostrando aqui especificamente qual seria a função, eu tenho toda a anatomia do trato respiratório superior e inferior, a função dos pulmões, mas biologicamente a respiração ela vai ser importante para a chegada do oxigênio a nível celular. Então, você já estudou lá na biologia celular que dentro da nossa célula ela vai ser dividida em várias organelas e uma delas é a organela mitocôndria. Então, dentro da mitocôndria vai ocorrer então a respiração celular, na qual tem a utilização do oxigênio para ocorrer a quebra da glicose e a transformação em formação, então, de partículas de ATP, que é a molécula mais energética que vai fazer que a célula continue funcionando, vai trazer energia para a célula. Um subproduto dessa transformação, dessa respiração celular, é a produção de dióxido de carbono, que justamente é a molécula que é liberada na expiração. Então, todo o funcionamento do sistema respiratório superior, no caso a anatomia macroscópica, ela tem uma funcionalidade a nível de biologia celular, a nível celular, que é justamente para captação do oxigênio e chegada do oxigênio até as nossas células. Então, o sistema respiratório tem, então, como principal função realizar as trocas gasosas. Então, ele captura o oxigênio e a chegada juntamente com o sistema circulatório para que esse oxigênio chegue até as nossas células. E as nossas células, para a produção de energia, elas vão produzir, então, o dióxido de carbono, ok? Então, esse gás carbônico vai ser produzido por elas, ele vai ser eliminado na forma da expiração. Então, as funções da respiração vai ser fornecer oxigênio para a circulação sanguínea, chegar até as células para ocorrer, então, a oxigenação a nível dos tecidos e remoção também do gás carbônico. Vai trabalhar também para possibilitar a produção do som e vocalização, quando a gente tem movimento, então, das estruturas do trato aéreo superior a nível de pregas vocais. E com relação a outras curiosidades, a nossa frequência cardíaca de um adulto, em média, varia em torno de 12 a 20 movimentos respiratórios por minuto. Então, essa possibilidade, a quantidade de
movimento de inspiração e expiração, como vocês observam na imagem, durante esse período a gente ventila cerca de 6 litros de ar, tá? Então, para dentro e para fora dos pulmões, isso equivale em torno, então, de 8.000 litros de ar em torno de 24 horas, que seria o fluxo de interno e externo a nível do pulmão. Então, outras curiosidades, tá? Se a nossa respiração parasse, né? Se tivesse colapso do trato aéreo superior, por exemplo, a gente perderia a consciência em torno de 4 a 5 minutos, ok? Isso pode gerar, em torno de 8 minutos, um dano cefálico, ok? Que no caso seria a perda de oxigenação a nível das células do sistema nervoso central. E depois, cerca de 10 minutos sem respiração, certamente esse indivíduo viria a óbito, da necessidade, então, de oxigenação das nossas células. Então, com relação ao trato ao sistema respiratório, vamos ter elementos constituintes. Então, o sistema respiratório, ele é anatomicamente, didaticamente dividido em 2 porções, que seria a porção condutora, onde eu tenho a captação, ok? O aquecimento ou resfriamento e a retenção de partículas sólidas do sistema respiratório, do trato aéreo superior, ou porção condutora. E eu vou ter a porção respiratória, que é onde vai estar ocorrendo o fenômeno hematose, que justamente é a troca, a circulação, né? Essa respiração vai deixar o oxigênio e vai captar o gás carbônico. Então, a porção respiratória, a troca gasosa, ela vai estar ocorrendo a nível dos ductos alveolares. Então, no órgão pulmão, a nível dos alvéolos. São pequenos elementos na porção de finalização da porção pulmonar. Então, o sistema respiratório vai ser dividido, então, em porção condutora, que seria de transporte, que vai ter a ver, então, com a captação nas narinas, ok? A cavidade nasal, a porção da faringe, a porção da laringe, traqueia e os brônquios. Então, seria a porção condutora. E a porção respiratória vai ser a porção alveolar propriamente dita. Então, novamente, o nosso trato aéreo, o nosso sistema respiratório, ele é didaticamente dividido em porção condutora e porção respiratória, ou trato aéreo superior e trato aéreo inferior. Então, o trato aéreo superior vai ser formado, então, por nariz, cavidade nasal, a porção da faringe, laringe, traqueia e a porção principal da árvore dos ramos do brônquio, ok? Posteriormente isso, eu tenho então a porção que seria a porção respiratória ou trato aéreo inferior, que diz respeito aos ramos dos brônquios, ok? Os brônquios lobares, os alvéolos a nível mais inferior, ok? E a gente vai discutir mais à frente outros elementos que fazem parte desse sistema, como a pleura, ok? E as porções anatômicas, então, da divisão anatômica dos pulmões. Então, o sistema é constituído, então, de vias ou trato aéreo superior e inferior. Nessa aula, vamos tratar do sistema respiratório superior. Então, ele vai ser formado, então, pelos órgãos que estão localizados fora da caixa torácica. Então, o trato aéreo superior diz respeito aos órgãos localizados, seriam os órgãos de condução desse ar, e vão estar localizados fora da cavidade torácica, ok? Então, eles vão ser formados por nariz externo, cavidade nasal, faringe, laringe e parte superior da traqueia. Então, são esses elementos anatômicos, essas estruturas anatômicas, que são responsáveis pelo transporte, aquecimento, resfriamento e retenção de partículas de sujeira, partículas sólidas no ar, que vão, então, participar do trato aéreo do sistema respiratório superior, ok? Já o trato respiratório inferior vai ser constituído, então, por os órgãos localizados na cavidade torácica. Então, seria a parte inferior da traqueia, o brônquio principal direito e esquerdo, os bronquíolos, alvéolos e os pulmões propriamente ditos.
Então, o trato aéreo superior vão ser formados pelos órgãos associados, então, com o transporte do ar, ok? Tem a ver, então, com a cavidade nasal, o nariz propriamente dito, em sua abertura às narinas, cavidade nasal, posteriormente a ele, que seria a porção posterior da cavidade nasal e da cavidade oral. Nós temos aqui a faringe, logo abaixo, finalizando a faringe, nós temos a laringe, ok? Então, é responsável pelo trato aéreo superior. Já o trato aéreo inferior vai ser formado pela parte mais inferior da traqueia. Depois da bifurcação dela, vai dar origem, então, a brônquio direito principal e brônquio principal esquerdo. Okay? Então, o trato aéreo superior vai ser formado por cavidade nasal, faringe, laringe e porção superior da traqueia. E o trato respiratório inferior vai ser formado, então, por traqueia, brônquio principal direito e esquerdo e os pulmões propriamente dito. Então, a respiração, ok? Ela vai acontecer por meio, então, de uma diferença de pressão de entrada, então, e saída desse ar de dentro dos pulmões, e ela vai ser auxiliada pelos músculos costais e também pelo diafragma, tá? Então, vai ser um importante elemento associado para a respiração. Então, a respiração em repouso, ela vai ser realizada pela contração, justamente, e relaxamento do músculo diafragma e dos músculos intercostais externos. A questão da ampliação, como vocês podem ver na imagem, ok? Na inspiração, eu tenho a ampliação da caixa torácica e o rebaixamento do músculo diafragma. Assim, eu consigo aumentar o volume pulmonar para maior quantidade de oxigênio de ar entrar para os pulmões, ok? Na expiração, eu vou ter justamente a compressão da caixa torácica e também o levantamento do músculo diafragma, permitindo então a diminuição e expulsão. Isso aumenta a pressão do ar dentro dos pulmões, gerando então a expulsão desse ar para o meio externo. Então, a maior parte então, dessa movimentação do ar realizada, ela é feita por ação da contração e relaxamento do músculo diafragma, ok? Como vocês podem ver, ok? Durante a inspiração, ok? Eu tenho que a contração do diafragma, ele contrai e rebaixa, aumentando o volume torácico e permitindo então a entrada desse ar. Na realidade, a entrada e saída do ar se dá por uma diferença de pressão. Quando eu tenho a contração e achatamento do diafragma e a expansão da musculatura torácica, dos músculos intercostais, eu tenho um aumento, a pressão fica menor do que a pressão atmosférica, fazendo que o ar entre. E depois, na contração, eu tenho uma diminuição na expiração, olha aqui, nós temos uma diminuição da pressão do ar dentro um aumento da pressão na caixa torácica. Isso faz que o ar, então, seja expulso por meio da expiração, ok? Então, quais órgãos vão compor o sistema respiratório? Então, o sistema respiratório é composto por um trato aéreo, que a gente chama de trato aéreo superior, ou, no caso, é também chamado de sistema de transporte desses gases, e uma porção do trato aéreo inferior, onde vai estar especificamente ocorrendo as trocas gasosas. Ok? Então, o primeiro dele vai ser a região, então, do nariz, ok? Que o nariz é um órgão proeminente, localizado, então, na porção frontal da face. Ele vai possuir, então, um ápice, ok? Uma raiz que se dá pelo osso nasal, o ápice, uma base e as narinas, e a asa, que seriam as narinas, ok? Então, ele vai ter a porção do osso nasal, uma porção formada de cartilagem, a abertura vai se dar, então, a narina direita e a esquerda, e ao meio dele nós temos o septo nasal. Ok? Então, temos a raiz do nariz, a porção do ápice, narina direita e narina esquerda, apontando aqui a asa, ok? E a abertura, que é a narina, ok? Então, seria a estrutura externa do nariz.
As fossas nasais, no caso, seriam as duas cavidades, né, que começam na abertura da narina e elas vão ser divididas por meio do septo nasal. Grande importância que tem na passagem do ar por meio da cavidade nasal é a ocorrência de fenômenos como a filtração. Se o ar estiver muito quente, ok? E com baixa umidade vai ocorrer esse ar vai umedecer, essa narina, desculpe. A cavidade nasal é importante para umidificar esse ar e também para aquecer, se tiver, no caso, num nível ele precisa ser aquecido ou resfriado, dependendo da temperatura do ambiente. Ok? Então, o nariz mostrando aqui a porção mais externa e esse mostrando aqui o septo nasal, ok? A divisão do septo nasal, que ela é porção óssea também, tá? Então, o septo nasal vai ter uma porção do osso etimoide, da cartilagem nasal e do osso vômer. Então, ele vai ser importante para dividir a cavidade nasal em porção direita e esquerda. Os vestíbulos ou vestíbulo nasal vai ser a parte mais externa, voltada para o meio ambiente. Então, seria a entrada do ar, vai se dar por meio da cavidade nasal e essa abertura é chamada vestíbulo nasal. A cavidade nasal e a porção posterior, voltada para dentro da cabeça, nós vamos ter aqui as coanas, ok? Que seria a abertura posterior da cavidade nasal, ok? Então, a porção segmento anterior vai ser o vestíbulo nasal. Tem os elementos importantes no vestíbulo nasal, que seriam esses pelos ou vibriças. Eles são importantes para a retenção de partículas sólidas, ok? Para, no caso, evitar que essas partículas adentrem o trato aéreo superior. A nível também de cavidade nasal, ela vai ser importante associada que tem a finalização dos nervos do sistema olfatório. Então, também eu vou ter a percepção de cheiros por meio dessa cavidade. Okay? Então, a cavidade nasal propriamente dita vai estar localizada, então, internamente ao nariz, vai se estender até o vestíbulo ou coanas, que seria essa porção mais externa, mais interna, e a parede dela vai ser formada pelas conchas nasais, concha nasal inferior, concha nasal média e concha nasal superior. A concha nasal superior e a concha nasal média, elas são modificações do osso etimoide, são projeções do etimoide. E a concha nasal inferior é um osso específico que nós já trabalhamos, tá? Então, aqui está mostrando como se eu tivesse o septo nasal fosse retirado. Eu estou mostrando a parede da cavidade nasal, ok? A abertura interna vai ser chamada, então, abertura piriforme, onde vamos encontrar as vibriças, que vai fazer a retenção de partículas sólidas, a cavidade nasal, propriamente dita. Então, essas estruturas são importantes para diminuir a velocidade do ar. Então, aqui ele vai ser ou aquecido ou resfriado e também umidificado. A abertura interna, anterior ao próximo órgão aqui, que a gente já vai tratar, então seria as coanas. E aqui eu tenho a faringe. Então, logo posterior à abertura da cavidade nasal, assim como a abertura aqui abaixo, você pode ver da cavidade bucal, que isso aqui é a língua. Então, abertura da cavidade oral e cavidade nasal. Posteriormente, essa parede mais posterior vai ser justamente a porção da nasofaringe a segmento da orofaringe. Então, aqui vai ser a faringe, ok? Então, nós temos esses segmentos, a porção do vestíbulo, que vai ser importante porque vai ter as vibriças. Essa porção da cavidade nasal é importante para aquecimento e filtração, aqui mais anterior. E bem acima a gente vai ter também os segmentos do nervo olfatório, que vai ser importante para a sensibilidade e associado, então, à olfação. Então, quais funções da cavidade nasal? Filtragem, aquecimento, ok? Associado ao olfato e ela também vai trabalhar associado à voz, que vamos falar mais à frente, ok? Então, mostrando novamente o segmento do vestíbulo nasal, o septo nasal, que não vamos estar mais vendo, as conchas nasais, o septo está presente, olha só, tá? Então, do lado de lá eu tenho o septo nasal direito e aqui o esquerdo. E a abertura interna da cavidade nasal vai ser a
coana, ok? Coanas. Posteriores aqui, eu vou ter, então, o segmento da faringe, tá? Que vai ser a nasofaringe, associada ao sistema da cavidade nasal, a orofaringe, que é o segmento aqui associado, então, à cavidade oral, e a laringofaringe, que ela vai estar mais associada ao próximo órgão, que é a laringe. Okay? Ainda associada à porção da cavidade nasal, vamos ter os seios paranasais e seios da face, ok? Que vão ser, no caso, cavidades, ok? A nível do seio maxilar e seio etimoidal e frontal, que vão ser importantes para diminuir o peso desses ossos, ok? São os ossos pneumáticos. E vão conter ar em seu interior, tá? Mostrando aqui novamente os seios do osso frontal, seio esfenoidal e seio da maxila, ok? Então, eles têm funções para ajudar a aquecer e umedecer esse ar inspirado, ok? Trabalham também nessa questão de ressonância do som e atuam principalmente para diminuir o peso do crânio, o peso da cabeça, como nós já falamos, ok? Então, o segmento aqui do nariz, a porção óssea do osso nasal, ok? A porção cartilaginosa, a abertura da narina, ok? O segmento do vestíbulo nasal, a cavidade nasal propriamente dita e a abertura interna, seria no caso as coanas, ok? Logo posterior, então, à cavidade nasal, nós vamos ter, então, a faringe. A faringe é esse segmento que vocês podem ver marcado, ele é um órgão que ele vai associar-se tanto com o sistema respiratório, no segmento que a gente vai chamar de nasofaringe, como ele também conecta com o sistema digestório, no segmento aqui da cavidade bucal, que vai ser então a orofaringe. E posteriormente vai ter um segmento mais próximo à laringe, que vai ser então a laringofaringe, ok? Então, a faringe vai ser um órgão muscular em forma de funil, então ele é importante no transporte, em média com 13 centímetros, e ele conecta-se tanto com a cavidade nasal quanto com a cavidade oral, ok? No seu interior, eu vou ter as tonsilas é o órgão linfático, que é o segmento seria a garganta propriamente dita, né? E ela funciona tanto o sistema respiratório quanto o digestório, ok? Então, o ar inspirado vai passar pelas narinas, ok? Dentro da cavidade nasal, ou também vindo pela boca, pela respiração, quando a gente tem a respiração pela boca, eles passam necessariamente pela faringe, antes de atingir, então, a laringe. Como nós já falamos, aqui, mostrando, então, a cavidade nasal, cavidade bucal, posterior, o órgão posterior a elas vai ser justamente a faringe. Então, a faringe é um órgão posterior a essas cavidades. O segmento que ele conecta, que ele mantém relação com a faringe, vai ser o segmento, então, da nasofaringe, que é esse segmento maior aqui, ó, o mais superior, desculpe. Nasofaringe, ok? O segmento que ele contacta com a cavidade oral vai ser o segmento, então, da orofaringe, esse segmento. Aqui já vamos ter a lâmina epiglote e as lâminas de cartilagem da laringe. Tem, então, esse último segmento que ele conecta com o segmento já das cartilagens da laringe, eu vou chamar, então, de laringofaringe, ok? Então, a faringe é um órgão oco posterior à cavidade nasal e cavidade oral, ok? Que se conecta de vista posterior para a passagem tanto do ar que foi captado, ele vai descer, ter a laringe e seguir via traqueia, ou do alimento. Após, então, a mastigação, ele vai deglutir, engole, e esse alimento vai ter que passar aqui via esôfago, ó. Esôfago a nível já para o sistema digestório, que é nosso próximo sistema, ok? Então, a faringe é o segmento, então, que vai ser de parte nasal, que seria a nasofaringe, e serve apenas como passagem de ar, ok? A porção mais superior dela vai abrigar a úvula palatina e também as tonsilas faríngeas e adenoides, que a gente vai ver aqui, ok?
ok? Então, essa porção seria a porção posterior à cavidade bucal, ok? E vai abrigar, então, o final dela aqui, a úvula, que é o sininho da boca. Vamos falar no sistema digestório sobre a importância dele. E também as tonsilas palatinas, que é justamente as amígdalas ou adenoide, quando tem a inflamação delas, tá? Então, seria esse segmento também a nível de faringe. A porção média vai ser na base da língua, então os alimentos deglutidos vão passar pela porção da orofaringe, tá? E a porção mais baixa vai ser a laringofaringe, que é a porção mais inferior, que vai estar associada tanto com o sistema respiratório quanto digestório, eles que vão a separar. Então, aqui novamente, o segmento da nasofaringe, na captação então do ar, o segmento da orofaringe, e ela vai manter relação justamente aqui, ó, com a úvula, que é o final lá, o sininho da boca, que você observa com a boca aberta. Então, durante a deglutição, a gente vai ver no sistema digestório, eu vou mastigar o alimento, ele vai deglutir, então a língua manda esse alimento aqui para trás, essa úvula sobe para evitar que o alimento venha para a cavidade nasal, ok? E a cartilagem epiglótica, é uma cartilagem do sistema da laringe, a cartilagem epiglótica deve fechar, para evitar, ela fecha, ela rebaixa, ó, para evitar que esse alimento possa vir cair a nível de traqueia e chegar aos pulmões, ok? Então, tem esse tipo de movimentação associado ao sistema digestório que vamos ver mais à frente. Na respiração, tá? Então, esse ar deve passar nessa porção superior nasofaringe, orofaringe, laringofaringe. O ar segue, então, rumo à traqueia para chegar aos brônquios e pulmão. Então, aqui mostrando novamente a passagem do ar, o segmento da cartilagem epiglote, que se mantém aberto. Ela é cartilagem epiglote, é uma cartilagem da laringe, até chegar a nível de traqueia. Okay? Agora vamos falar da laringe. Laringe vai ser um órgão curto que vai conter, então, 9 cartilagens, tá? Então, situa-se na linha média do pescoço. Quais suas funções? Atuar como passagem de ar durante a respiração, produzir o som associado, então, no segmento das cordas vocais, ok? Das pregas vocais, desculpe, e impedir que o alimento ou objetos estranhos entrem no sistema respiratório. Seria associado para evitar que alimentos ou materiais estranhos entrem a nível aqui, ó, das cartilagens mais abaixo da laringe e chegue à traqueia. Então, durante a deglutição do alimento ou qualquer outra partícula que venha a esse caminho, a função da cartilagem epiglote, a porção da folha ou lâmina da cartilagem epiglote, ela deve fechar a abertura ou átipo da laringe para evitar que esse material passe via a traqueia, ok? Então, a laringe é formada então, por 9 cartilagens, 3 ímpares e 3 pares. As ímpares principais seriam a cartilagem tireoidiana, cricóidea e a epiglote. Então, a tireoidea é o primeiro segmento, a cricóidea média e a epiglote, justamente, que vão ter a lâmina epiglote para evitar que materiais entrem a nível de traqueia. As pares seriam aritenoide, corniculadas e cuneiformes, que mostrando aqui, ó, a lâmina da cartilagem epiglote mais superior, onde começa então o segmento da laringe, posterior ao ocioide, ok? Então, a faringe vai terminar a nível de osso ióide, o segmento da laringofaringe, e aqui abaixo, então, eu tenho a cartilagem tireoide, ao segmento da cartilagem tireoidea, ok? Que ela é uma lâmina tireoidiana, a cartilagem cricóidea, aqui mostrando, ok? Então, logo abaixo dela, eu vou ter o início, então, da traqueia. Então, a cartilagem epiglote, ela é uma cartilagem ímpar e ela vai ser importante para evitar que materiais venham adentrar o sistema respiratório. Aqui é uma imagem original, aqui vocês podem observar a língua, ok? A língua. E então, eu tenho o segmento, ok? Solto, ou no caso que a gente vai chamar a folha,
ou lâmina epiglote. Então, esse lâmina, ela rebaixa aqui sobre o átipo da laringe, que seria a abertura da laringe, ok? Então, ela deve, durante a mastiga, o alimento, ele é mandado para a nível do segmento para ser deglutido. Então, essa lâmina epiglote, ela desce, ela recai sobre o átipo da laringe, para evitar que da laringe esse material venha adentrar a traqueia. Então, aqui mostrando novamente, ok? A laringe e a importância, então, da lâmina epiglótica, ela deve rebaixar para evitar que o alimento passe a nível de traqueia. Então, esse alimento vai seguir rumo ao esôfago, até o sistema digestório, ok? Então, vai ser muito importante, então, a entrada da laringe estão glote, ok? E vamos ter, então, a lâmina epiglótica, que justamente vai ser importante para evitar a passagem de materiais, ok? Quando os alimentos, a laringe, sobe na sua entrada, ele fecha a epiglote. Então, essa epiglote deve fechar aqui, ela vai rebaixar para evitar que o alimento venha e passe a nível de sistema respiratório. Ele deve seguir rumo ao esôfago para o sistema digestório. Aqui mostrando novamente, ok? Cavidade nasal, abertura interna, que são as coanas, segmento da nasofaringe, segmento da orofaringe, a úvula ou sininho da boca mais posterior, ok? Durante a deglutição, essa úvula sobe para evitar que o alimento venha para a cavidade nasal. E a epiglote fecha para evitar que esse alimento venha a nível de traqueia. Então, ele passa aqui rumo esôfago. A deglutição vai ocorrer, então, dessa forma. Então, eu tenho a entrada do ar aqui inicialmente, tá? Durante a entrada do ar, eu vou ter, então, rebaixamento da úvula, ok? E eu mantenho aberto aqui a cartilagem epiglote para esse ar passar rumo à traqueia, ok? Durante a entrada do alimento, tá mostrando que tá mastigando o bolo alimentar, ok? A úvula, a deglutição, quando se engole, essa úvula sobe para evitar que o alimento venha. Então, naquele milésimo de segundo que a gente vai deglutir, a gente não vai estar respirando, porque justamente eu tenho fechamento aqui da cavidade superior pela úvula, tá? E a cartilagem epiglote deve fechar a abertura ou ádipo da laringe, ok? Para esse alimento passar rumo a esôfago. Posteriormente à deglutição, essa chegada do ar ocorre normalmente, ok? Então, tá aqui a laringe. A nível de laringe vai estar a ocorrência das cordas vocais, que são capazes, então, as cordas vocais nos homens, elas são mais grossas, mais densas, para produzir um som que é mais forte, tá? E nas mulheres eu vou ter essas cordas vocais produzindo um som mais alto, elas vão ser mais finas, ok? Então vai ser importante esse movimento dessas cordas vocais para produzir o som durante a passagem do ar, ok? Mostrando novamente a laringe, o segmento da epiglote, ok? Que vai ser uma das cartilagem ímpares, ok? A cartilagem tireoide, que acima dela vamos ter também as glândulas tireoides e a cartilagem cricoide, ok? Que seria então as principais ímpares. E vamos ter também as cartilagens pares, formando então as 9 cartilagens da laringe, tá? Posteriormente a ela, vamos ter a traqueia, que vai possuir então cerca de 1,5 centímetros de diâmetro e cerca de 14 a 16 cartilagens. Essas cartilagens vão ser chamadas de anéis cartilaginosos em formato de C, ok? Que vão ser importantes para a chegada dessa oxigenação, chegada do ar a nível dos pulmões, ok? Então, segmento superior, mostrando ainda o segmento da laringe, ok? Cartilagem tireoide, aqui abaixo, ok? Posteriormente a ela, então, vamos ter, então, como demonstrado aqui, ó, os anéis cartilaginosos, os anéis da traqueia. Então, essa traqueia ela vem a nível do trato aéreo superior, então, ela que vai passar a nível da porção torácica, a porção do tórax, já aqui onde a gente vai encontrar o órgão, no caso, par, que seriam os pulmões.
E essas cartilagens, né, esses anéis cartilaginosos vão vão possuir, então, como nome a traqueia. E ao nível dos pulmões, já a nível da cavidade torácica, ela vai bifurcar. Essa bifurcação é chamada de carina. Okay? A bifurcação, os próximos segmentos vai ser chamado, então, o brônquio. Brônquio principal direito e brônquio principal esquerdo. E daqui vamos detalhar o segmento que vai discutir a questão do trato aéreo inferior, ok? Então, em síntese, nossa aula trabalhou os órgãos do sistema respiratório localizados fora da caixa torácica, incluindo, então, nariz externo, cavidade nasal, lobo posterior à faringe, laringe e trato, porção superior da traqueia, ok?